Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vim aqui dizer que entramos no segundo módulo e este módulo explica a fundamentação do método, das constelações. E sobre a minha didática, que os alunos sempre falaram, o curso da Raquel é bem didático, é que por ser professora e ter alguma experiência e ensinar principalmente métodos terapêuticos, nos cursos que eu dou aí ao longo de muitos e muitos anos via EAD, eu mesclo bastante a videoaula com textos e com PDFs mais profundos. E isso, por experiência aí, por alunos dizerem, ajuda-os a ir compreendendo, sai um pouco do vídeo, lê um pouco, vê as imagens, pausa quando precisa, porque algumas coisas são profundas e a gente precisa internalizar, E nesse conjunto todo a gente consegue a transformação. Lembrando vocês, gente, que para aqueles que buscam um desenvolvimento humano, uma transformação de vida, realmente se faz necessário fazer algum ciclo de limpeza antes ou no decorrer desse curso. Pode ser um ciclo de 7 dias, de 5 dias, ciclo ou jornada de cura, de limpeza, de transformação. Porque nesses ciclos tem algumas técnicas complementares que vão ajudar a gente a ir limpando, esvaziando a xícara, Sabe a xícara, gente? Quando um grande mestre, dizia, o seu aprendiz dizia, eu já li tudo, eu já sei de tudo, mas estou aqui para aprender mais com você, disse ao mestre. E o mestre disse, pode ir embora, porque se você já leu de tudo e já aprendeu de tudo, você está com a xícara cheia, não cabe mais nada dentro. A xícara, gente, Não cabe mais nada. Quando a gente derrama algo, coloca algo numa xícara cheia, ela vai transbordar e derramar. Então os ciclos são importantes porque é um novo paradigma as constelações, É um novo jeito de ver, de ser e de viver. Então se faz necessário a gente esvaziar essa xícara, não julgar e estar aberto para esse novo conhecimento. Depois dele, o que vocês vão fazer com isso? Se tornar profissionais, usar parte desse conhecimento ou usá-lo integralmente em sua vida, em sua profissão? Tudo bem. Eu costumo dizer que fica dentro de nós aquilo que nos faz mais sentido. É um estudo aí da consciência isso. Mas a gente pode ler um livro aí de 1000 páginas e vai ficar pequenas histórias na nossa cabeça. E em cada um fica uma história. Isso é fenomenologia que a gente vai ver aqui neste módulo também. Então, tudo é criado a partir da nossa história de mundo. Então é indicado que tudo nesse curso é preciso que você veja. E lá no final vai sobrar aquilo que você internalizou. Tá? O importante é seguir essa didática, observar no final da aula se tem anexo, ficar com um caderninho do lado, porque às vezes algum exercício eu posso pedir em videoaula. Então depois se perde, mas tinha exercício lá ou não tinha exercício lá? Então a interação é via o grupo do Facebook, que vocês já têm aí, o grupo fechado, e se faz necessário ter um caderninho de anotação. Olha, aqui eu tenho isso para falar dessa experiência. A Raquel pediu atividade no módulo tal, aula X. O que é atividade? Anotar no caderninho, para não se perder de repente ter avançado algum módulo sem ter interagido e ficar, onde que estava aquele exercício mesmo? Professora, onde estava? Eu não lembro, são vídeos de bastante tempo, é muito texto e a gente, tanto eu como a equipe, a gente reformula o curso, Semestralmente a gente dá uma mexida nele. Então, assim, é impossível a gente falar, tal aula está em tal lugar, Tal tema está em tal lugar, porque as aulas já têm seus módulos e as aulas já têm suas aulas com os títulos das aulas, mas os temas que a gente aborda são diversos em cada aula. Então é importante você ter teu caderninho de anotação aí, ok? E na aula de hoje, já explicando então que esse módulo nós vamos ter bastante leitura para internalizar essa parte, tá? Que é muito importante. Nesta aula de hoje,
vocês vão ter aí um texto meu e depois um PDF ao final da aula que explica a evolução, a história filosófica e a fundamentação deste método. Gente, vocês vão perceber que algumas vezes eu tenho uma forma diferente de colocar. Mas eu sou das antigas, né? Eu sou da época que o Bert Hellinger ainda atuava, porque hoje em dia, gente, ele sequer dos cursos dele mesmo, ele tem participado, ele já está com muita idade, e quem assim tomou conta, registrou a Academia Hellinger, né? Foi a Sophie, sua mulher, que é quem ministra os cursos, sua segunda ou terceira esposa, que é quem ministra os cursos. Às vezes Bert aparece, mas tem sido poucas ocasiões. E eu sou das antigas, ouvindo direto de Bert, lá aí há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, ouvindo quando ele ainda falava. Esse conhecimento é do mundo. E ele chegou a ficar bravo quando começaram a dizer que ele era criador disso ou daquilo. Porém, logo as coisas mudaram, ele já trouxe isso ao mundo com uma certa idade e, claro, por questões de idade, isso veio mudando, e ele tendo uma equipe, outra equipe, e a esposa atual por trás, e pouco tem a voz dele atualmente. A base de seus ensinamentos ficaram, mas houveram algumas modificações nos métodos, incluindo um mix de várias técnicas que hoje em dia é oferecido nos cursos de constelações deles, dos alemães e de seus alunos, né, filhos e netos, que eu chamo de Bert, que é de quem se formou com ele, que formou com outro, que já está na 4ª geração aí de professor vindo de Bert, né? Então, hoje em dia nós temos um mix de técnicas que ele usa e que eu explico aí nos textos abaixo, né? Ele passou por vários estudos e técnicas filosóficas e psicoterapêuticas. Ele é um parapsicólogo, né? Na época que ele foi ser missionário, padre, preparando para ser padre, ele se formou em parapsicologia. Para o conhecimento de vocês, a maioria dos padres, né, principalmente os antigos, tinham obrigatoriamente essa formação em parapsicologia. Até por isso, gente, que é chamado padres para exorcizar em alguns fenômenos nos quais eu já pesquisei, participei de muitos aí, tanto aqui como virtualmente no Brasil afora. Eles chamam um padre para exorcizar, normalmente do Vaticano. Por quê, gente? Esse exorcismo do padre é muito parecido do que o que eu, como parapsicóloga, agia, que foi da forma que eu aprendi na ciência da parapsicologia, né? Assim, se a cultura da pessoa, a vida da pessoa que causa o fenômeno, ela é baseada em religião, como eu já contei lá no começo, né? Vamos exorcizar que essa pessoa tá com o diabo dentro dela. Nossa, tem um espírito maligno e tudo mais. Não desmerecendo e não dizendo que isso não existe, tá, gente? Mas os primeiros passos é chamar um padre para fazer o exorcismo quando a pessoa está muito desequilibrada na sua paranormalidade, causando fenômeno como virar os olhos, sabe aquilo que a gente vê em filme? Acontece. Em algum lugar aí eu falo dos meus casos poltergeist que eu acompanhei. Parece que tem um negócio ali, mas a nossa mente é o computador mais poderoso que tem. Juntando aquilo tudo que a gente viveu nessa vida, com aquilo tudo que é sistêmico, que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, mesmo que a gente ache que não acredite, dentro de nós tem a sementinha plantada. Nossa, virou o olho, não lembro o que aconteceu, tem espírito na jogada. Então esses padres formados parapsicólogos vão fazer o exorcismo, que nada mais é do que eles utilizam uma das técnicas e de acordo com a fenomenologia de cada um. Qual é aquela família que está passando por isso, qual é a religião e o que ela acredita. E a pessoa
que está possuída, né? Ou causando fenômenos sem saber, ocultos pela sua paranormalidade. Ela também acredita que é macumba, que são demônios. Ok, então como que a gente vai lidar com essa pessoa e com essa família, ajudá-la, os parapsicólogos, né? Incluindo os padres, mudando o paradigma dela, que está naquele momento tão sofredor? Não tem como, gente. Então, a gente vai na veia, que a gente chama, né? E vamos exorcizar, aplicar algumas técnicas ali e aplicar o sai, em nome de Deus, tem que sair e tudo mais. Como a gente vê em filmes de exorcismo, aquilo tende a acalmar. Se a pessoa acreditar na mente dela, é uma das técnicas na mente dela que aquilo saiu, vai sair. Porém, normalmente pessoas assim, quando saem do quadro, são encaminhadas para uma psicoterapia onde elas vão poder compreender fenomenologia, que é a gente mesmo que causa a maioria dessas coisas, tá bom? Por isso que primeiro passa um fenômeno pelo parapsicólogo, pelo filósofo clínico, que eu também sou, né? Para quem estudou muito a fenomenologia, para depois de tirar a pessoa daquele quadro, encaminhar para o psicólogo, para o psicoterapeuta, para que ela entenda. Porque se ela também não entender que ela está causando ou atraindo aquela situação para ela, pela fenomenologia, pelo mundo em que ela viveu, com seus conceitos, preconceitos e paradigmas, o que acontece? No primeiro aperto, mesmo que não seja consciente, seja coisa da mente, do subconsciente, ela vai atuar novamente. O que é esse vai atuar? Vai acontecer de novo o fenômeno e tudo vai mover dentro da casa e o espírito está solto. Então, por isso que feito um trabalho é encaminhado para uma psicoterapia de compreensão, para que a gente possa lidar com nossas questões de uma outra forma, tá bom? Então, gente, os ensinamentos de Bert são extremamente valiosos, mas nesse curso, o que eu busco mostrar para vocês? Que isso é muito antigo, porque quem já conhece muitos métodos, normalmente psicólogos, filósofos que estão presentes nesse curso, eles olham e falam assim, puxa, essa tal de constelação, de pensamento sistêmico é muito novo. Ouviu-se falar isso no Brasil há 10 anos, no mundo ficou conhecido há 15, né? Isso é muito novo e realmente o é. Porém, se a gente rastrear nos livros de Bert Hellinger, né, vai ver que da vida dele é um estudo longo, mas é da vida dele. E da onde veio isso? Então, aí é uma longa pesquisa, mas Bert se formou em diversas psicoterapias, além de ser parapsicólogo, né? Ele se tornou psicoterapeuta, passou pela Primal, passou por uma série de psicoterapias e também adequou elas para as constelações. Como que ele fez isso, Raquel? Se fosse outro, teria feito assim? Não. Ele fez pela visão de mundo dele. Ele foi um homem que viveu na guerra, que teve N apuros, como vocês vão ver aí adiante, e também em pesquisas externas, se quiserem. Então ele teve a sua jornada, ele era padre, depois foi para África, foi para os povos zulus para convertê-los, e no fim a gente brinca, né? Foi convertido, porque analisando outras culturas e povos indígenas, ele passou, ao invés de tentar mudá-los, né, trazer a religião para a vida deles, ele passou a observá-los, os povos antigos, e formulando o que é chamado hoje de constelações sistêmicas, ou constelações familiares. Então, gente, só que antes dele esse estudo é muito longo. Se eu fosse falar de todos, escreveria 3 livros, e não é o caso aqui. Então, o que eu vou mostrar aí no PDF abaixo para vocês é um histórico para que tenha sustentabilidade, para que vocês, mais questionadores, né, filósofos e psicólogos, percebam que esta evolução vem lá de trás, né? Ela só não tinha o nome de constelações, que aí também fala
que foi o Alfred que deu o nome de constelações, o Bert adotou, né? Então, gente, é uma homenagem que eu faço aí com alguns, não sei se são entre 7 e 10 autores, e parapsicólogos, estudiosos, filósofos, que desenvolveram esse pensamento até chegarmos hoje aonde estamos. Porém, fora eles, tem centenas que falam do mesmo tema, tá? Só que não usam o termo constelações, muitos usam terapia familiar sistêmica. É curso também que eu fiz, uma especialização que eu fiz há muitos anos, antes de chegar às constelações aqui, chama terapia familiar sistêmica, terapia sistêmica. E depois entrou com o nome de constelações. Então é um método profundamente embasado. Não é porque eu coloco aí, gente, no PDF, uma pitadinha de cada autor, para que vocês tenham uma noção da grandiosidade de como isso evoluiu, que são só eles. É uma infinidade de estudos. Eu procuro homenagear todos falando de alguns, tá bom? Então é muito importante a leitura desse PDF para nos dar sustentabilidade, né? Para nos reforçar o quanto esta metodologia vem ajudando aí milhares de pessoas, senão ela não era milhões de pessoas, né? Senão ela não era tão difundida, tão procurada no mundo todo. Então ela não vem de 10 ou de 15 anos para cá. E isso vocês vão ler aí no PDF, tá bom, gente? E reforço a importância da transformação a partir de um ciclo. No módulo anterior eu propus um ciclo que eu faço, que eu fiz há alguns anos e ajuda até hoje muitas pessoas, mas vocês podem procurar qualquer um. O importante é limpar e esvaziar a xícara daqui em diante para o novo, tá bom? Então fiquem com esse PDF. Após esta aula e o PDF, nós vamos evoluindo e logo mais nos falamos em outra videoaula, sendo esse módulo mais de leitura para compreensão do método posterior, tá bom? Um grande beijo para vocês e com Deus sempre.